Infelizmente, aconteceu de novo. Preconceito, agressão contra a criança autista. Desta vez, um menino de apenas 7 anos de idade queria embarcar no ônibus que faz a linha para São Cristóvão pela porta da frente, mas o motorista não permitiu. A dona Rosana dos Santos alega que foi desrespeitada. O caso foi parar na delegacia. O repórter Vinícius Mecenas conversou com a mãe desta criança, vai explicar tudo pra gente. Põe na cena. A avó de um autista de 7 anos de idade, juntamente com esse jovem, foram, portanto, tratados de forma muito discriminatória, por assim dizer, muito preconceituosa também, por um motorista de um transporte coletivo aqui da região metropolitana de Aracaju. Uma situação que deixou ela muito aflita, né? Ficou nervosa nos primeiros momentos e ela veio até a nossa central de jornalismo pedir justiça. Isso porque não é a primeira vez que um fato como esse acontece, um tratamento por conta de um jovem que tem o transtorno do espectro autista. Eu já estou com ela aqui, a dona Rosana, porque a dona Rosana é uma situação muito complicada que vocês têm vivido, né, nos últimos tempos, porque como você mesmo destacou, né, não é a primeira vez que isso acontece, ou seja, já aconteceu outras vezes também. Conta um pouco dessa história, bem-vinda. Não é a primeira vez que acontece isso. Teve alguns meses atrás que no terminal da Rodoviária Velha de transporte aconteceu a mesma coisa. Porque eu teve um tempo atrás que ele foi imprensado no ônibus, então ele ficou com aquele trauma de não querer entrar pela porta do fundo. Então a gente também foi maltratado, ele foi maltratado, a gente desceu, tinha o fiscal tudo, mas o fiscal também não se manifestou. Então, quer dizer, eu deixei passar. Mas hoje eu disse, não, meu Deus, é demais eu deixar passar. Hoje teve a mesma coisa, o constrangimento. A linha São Cristóvão foi mais ou menos na volta de 9h30, por aí assim, não me recordo, porque eu fiquei muito nervosa. Não peguei o número do ônibus, nem o nome do motorista. Inclusive o fiscal estava lá presente. O motorista chamou até o fiscal não foi até o local, porque eu expliquei para ele, para o motorista, mas o motorista disse, senhora, mas tem vaga lá no fundo. Aqui para que quem está do outro lado entenda, a situação toda do constrangimento se deu porque a senhora entrou pela porta da frente com o jovem. A partir daí ele, né, tratou a senhora mal, o jovem também. Porque como a senhora me disse agora, né, ele não consegue mais entrar pela porta do meio, pela do fundo, porque ele já chegou a ficar imprensado, ficou com trauma, é normal, é natural. Né? A criança ficou mesmo assim, né, aflita com tudo isso. Então foi pela porta da frente. Então quando a senhora foi pela frente, ele falou o que para a senhora? Ele disse que não poderia porque estava dentro do terminal, então eu tinha que fazer uso da porta de trás, não pela frente. Porque eu disse, não, mas ele tem a carteirinha, eu vou registrar depois, mas ele foi muito assim, muito ignorante. Eu expliquei o caso dele, que não era assim, obrigatório ele ir pelo fundo. Aí ele disse, vai procurar a sua lei, vai procurar seus direitos. Eu digo, do moço, não, qual é o meu direito? Qual é o direito que assiste às crianças? E assim, eu tenho passado por muitas vezes sobre isso, porque eles não são informados. Outros motoristas já sabem, quando eles chegam no terminal, abre a porta para ele com um sorriso, como ele disse que todos os motoristas são amigos dele, ele conhece todos os motoristas. E assim, toda vez é isso. Eu tenho certeza que não só eu, como várias mães têm passado por esse constrangimento. E nós juntos, mãe, quero dizer a vocês que nós juntos somos mais fortes. Temos que ter mais o que? Empatia pelas nossas crianças. Então eu vim da delegacia, vim e fiz o boletim de ocorrência. Pois é. Inclusive, olha só, o outro perrengue que essa avó encontrou, a avó é quase uma mãe, né? Tem a guarda dessa criança de 7 anos, foi até a plantonista, a 3ª Delegacia Metropolitana aqui de Aracaju, e eles não quiseram fazer o boletim de ocorrências. Ela teve que ir para uma outra delegacia, ela foi para a 2ª, lá ela conseguiu. Foi basicamente assim, dona Rosana? Foi, eu tive que esperar, porque já cheguei no horário já de almoço. Aí a partir de 2 horas eu fui atendida, bem atendida pelo pessoal de lá da 2ª Delegacia. E eu, sim, eu pedi sinal, eles já me passaram já para outro órgão, para mim poder procurar o direito, porque ele viu que eu estava muito nervosa e a criança também muito nervosa sobre o caso. E o deixa eu falar só um pouquinho sobre o fiscal, depois quando ele viu que eu estava nervosa, aí ele veio me acalmar por causa da criança e viu até uma senhora, o pessoal dizendo, eu posso ser sua testemunha pelo que você está passando aqui. Como foi que a senhora se sentiu? Como foi que ele também se sentiu? Ele falou algo? Porque já falou que não é a primeira vez. Eu acho que a senhora fica com aquela sensação assim de preconceito mesmo, né, enraizado. Eu me senti, sabe, eu não sei nem explicar. Só quem tem um filho, um neto, um familiar como eu tenho, sabe, a dor que eu estou sentindo agora.
E eu digo assim a vocês, porque eu, naquele momento, eu não pensei em nada. Ele veio até me acalmar. Aí o fiscal disse assim, calma, mãe, calma por causa da criança. Eu digo, poxa, você nem me ajudou. Você viu o estado que eu estava e você não me ajudou. Eu digo, minha gente, eu preciso de ajuda. Como eu posso resolver esse caso? Mãe, vamos junto abraçar essa causa, porque eu sei que não é só eu que passamos por esse constrangimento. É muito complicado. Olha, dona Rosana, muito obrigado por suas informações, pelos seus depoimentos. A gente, de fato, espera e vai acompanhar todo esse caso aqui, para que caso ele tenha um desfecho, né, e tenha um ponto final, a gente mostre aqui também ao longo da nossa programação e, se possível for, a cara desse motorista. Porque isso não se faz, gente. É preciso um preparo, né, principalmente para lidar com essas pessoas que precisam de uma atenção especial, precisam de necessidades especiais. E ela tem esse direito garantido pela nossa legislação. Tem a carteirinha, o garoto estava identificado, ela chegou a verbalizar, dialogar, falar que o garoto tem o TEA, que é o transtorno do espectro autista, mas mesmo assim sofreu todo esse constrangimento. Dona Rosana, é o nosso compromisso, vamos acompanhar o seu caso, tá bom? Obrigada. De Aracaju, Vinícius Mecenas. Eu vou pedir mais uma vez, viu, para o pessoal da nossa produção, porque a gente ainda não conseguiu. Mas para reforçar, a gente quer um posicionamento do que vai acontecer para esse motorista, o que é que vai acontecer para essa empresa, como é que está o acompanhamento da polícia em relação a esse caso. Isso está acontecendo com muita constância e, assim, a gente precisa ter uma resposta. No outro caso, foi-se dito que o motorista seria afastado, mas eu acho, minha gente, que a questão nem é só essa. Precisa mesmo dar uma orientada para os rodoviários, porque às vezes é muito fácil colocar a culpa neles, né? É muito bom colocar a culpa no funcionário, no braço ali mais fraco de uma empresa que tem um monte de ordens e que muitas vezes ali o funcionário está cumprindo. Mas é claro que existe o bom senso. Dá para conversar, dá para você tentar resolver a situação. Dona Rosana, a gente vai entrar em contato mais uma vez. Eu pedi para a Gabriele, da nossa produção, a Tainara, a Marcele, todas atentas neste momento aqui ao Cidade Alerta, para que a gente consiga um posicionamento desta empresa de ônibus sobre o que vai acontecer a partir disso. O que não pode é criança autista estar sofrendo para pegar um transporte público.